Se em pleno 2025 você ainda está em dúvida sobre que tipo de imóvel você deveria comprar no leilão, cara, esse vídeo é para você. A ideia desse vídeo veio de uma pergunta de dois sócios, vamos dizer assim, em que eles estavam querendo me contratar para um serviço de assessoria. E eles falaram assim, cara, o Edwards, eu tô querendo comprar um apartamento aí no leilão de mais ou menos seus 200 mil reais. O que, na média, tá? Dá ali um apartamento no valor de mercado 350 a 400 mil reais. Porque daí a gente consegue girar o dinheiro, a gente consegue fazer aquela coisa toda. O que você acha dessa minha ideia? O maior problema é ter perguntado o que eu acho dessa minha ideia. E aqui vem uma coisa para você entender sobre o mercado de imóveis. Comportamento funciona para literalmente qualquer coisa que você pretenda vender. Mas, de alguma forma, no mercado de imóveis, o comportamento atrelado também à situação econômica é extremamente importante. E, Alberto, o que você quer dizer com isso? A lógica é a seguinte. Os imóveis ou as faixas de imóveis que serão compradas por determinadas pessoas define a velocidade que você faz esse negócio, define a facilidade que você faz esse negócio e define também a lucratividade que você faz esse negócio. Eu gosto de separar em 3 grandes grupos. Talvez você possa colocar 4 ou 5, depende da quantidade de subnichos você quer fazer. Mas eu vou separar o grosso da população brasileira em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o tipo A, pessoas que moram em imóveis acima de seus 700, de 800 mil para cima, beleza? Esse é o tipo A. Nós temos o tipo B, que são aquelas pessoas que moram em imóveis de 350 até 800 mil. Esse é o tipo B, até seus 700, 800 mil. E tem o tipo C, pessoas que moram em imóveis abaixo desses 300 mil. A gente poderia colocar talvez um D ali de pessoas que moram em imóveis abaixo de 100 mil reais, mas só para esse vídeo não vale muito a pena, tá? Vai ficar mais fácil de você entender isso. E você compreendendo muito bem isso, você consegue utilizar estratégias para você, de fato, investir bem no ano de 2025. O ano de 2025 vai ser um ano muito bom no que tange a oportunidades. A gente vai ter muita oportunidade de imóvel em leilão. Só que você tem que saber o que comprar. Por quê? Porque possivelmente vai ser um ano difícil, economicamente falando. Então você precisa se preocupar não apenas com o que você compra, mas com o que você comprará, se vai dar resultado na hora de vender. Entendendo os 3 públicos, a gente vai entender quem são essas pessoas. Cara, como você deve imaginar, as pessoas que compram imóveis do tipo A, elas são pessoas mais ricas. As pessoas que compram imóvel do tipo B, elas são a classe média, mas você já percebeu que é muito difícil definir ela, né? Ela sai de 300 mil até 700 mil, cara, tem muita gente aí nesse meio. E abaixo de 300 mil é a classe mais pobre. Quais os tipos de imóvel que você deveria investir? Ou melhor, eu já vou começar assim, qual é o tipo de imóvel que você não deveria investir no leilão? É exatamente o da classe B. A classe B, ela tem alguns problemas. E o problema não é você comprar esse tipo de imóvel, o problema vai ser você vender esse tipo de imóvel. E quando você compra um imóvel de leilão, o objetivo é a venda, ou talvez o aluguel. Só que você percebe que essa classe é muito difícil. A primeira dificuldade, que é bem clara, é essa abrangência. Cara, um imóvel de 350 mil é completamente diferente de um imóvel de 600 mil reais. Só que eles estão na mesma categoria. Então você teria que subnichar esse tipo de imóvel. Já seria esse problema. Porque você precisa entender muito bem a cabeça da pessoa que moraria naquele imóvel na hora de vender. Beleza? Segundo problema. Classe média no Brasil,
é uma das categorias que mais é apertada do ponto de vista de impostos, do ponto de vista de endividamento. Então você pega ali, quem mais paga imposto no Brasil é a classe média, proporcionalmente falando, tá? A classe média paga muito mais, porque ela nem é pobre o suficiente para receber benefícios, ela não é rica o suficiente para conseguir pagar, vamos dizer assim, excelentes contadores para dar evasões fiscais, elisões fiscais, né? Por assim, elisões, agora esqueci o nome. É uma palavra que não é sonegação, mas é legalizado, beleza? Não é cometendo crime. Mas quando você tem dinheiro, você consegue criar estruturas eficientes na hora de pagar imposto. A classe média não consegue fazer isso. E a classe média, ela ostenta um padrão de vida muito alto. Com isso, ela acaba sendo muito endividada. Então, o crédito da classe média é um pouco menor. E aí tem o terceiro problema. A classe média acha que tem um rei na barriga. Então, quando você vai vender um imóvel para a classe média, o que muitas vezes acontece é o cara falar assim, cara, eu quero porcelanato, cara, eu quero, sei lá, box de vidro, eu quero... Box de vidro é bem coisa de pobre. Pobre assim no sentido de, nossa, é óbvio, geralmente a maioria dos imóveis de classe média vai ser isso. Mas varanda gourmet, isso, aquilo outro, mas no preço eu quero o mínimo possível. Então isso te dá um problema na hora da venda, a margem diminui bastante. Então, como sugestão, não invista nessa categoria. O seu foco precisa ser ou no público A ou no público B. Mas eu vou te dar um argumento do porquê que você deveria investir no público B. O primeiro argumento, os imóveis do estilo C são imóveis que atendem a maior fatia da população brasileira. Cara, a maioria das pessoas são pobres. Ou a gente pode colocar ali, moram em imóveis de até 300 mil reais. Isso, invariavelmente, coloca você numa situação de que, quando você atende essa população, mais chance você tem de alugar, de vender, e assim sucessivamente. Segunda coisa, a população, essa faixa de população, dificilmente deixará o seu imóvel. Por um motivo. Quando você está na classe média, se você aumenta o salário, pensa lá, o cara está no seu imóvel porque ele ganha 15 mil reais. Ele paga um aluguel, sei lá, que seria o ideal de até 5 mil reais. Eu achar muito, mas até 5 mil reais. Aí aumentou o salário dele de 15 para 30. Velho, ele vai sair do seu imóvel. De 15 para 20, ele provavelmente vai sair do seu imóvel. Se o salário dele diminuiu, ele também sai do seu imóvel. Ele vai para um lugar mais barato. Então, essa lógica dificulta muito. Agora, o cara que recebe ali seus 5 mil reais, talvez 4 mil reais, ele não tem muita opção abaixo daquilo lá. Então, ele não sai do seu imóvel. Ele precisaria receber muito mais para ele sair do seu imóvel. Então, geralmente ele fica. Um segundo benefício, terceiro, né, já no caso, terceiro benefício muito grande são os subsídios. A categoria que mais é afetada por subsídios é a categoria mais pobre. E quando eu digo subsídio, eu estou falando sim do Minha Casa Minha Vida, mas não única e exclusivamente. Lembra que eu falei que a gente está vindo por uma fase de grande incerteza econômica? Cara, você não precisa ser um gênio de economia. O governo está gastando demais, juros estão subindo, tem tendências da inflação estar subindo também, a confiança no mercado não é muita, investidores estrangeiros estão deixando o país. Isso, invariavelmente, dificulta a situação interna do país. Existe uma tendência de empresas fecharem, existe uma tendência de pessoas ficarem desempregadas, existe uma tendência de aumentar a inflação. Quando existe uma tendência da diminuição da atividade econômica no Brasil, pelo menos por um tempo, quando isso acontece, qualquer governo, independente do governo de estimação que você tenha, ele opta em, cara, vamos dar uma injeção de ânimo na economia. O lugar que ele primeiro vai fazer é para a categoria mais pobre, porque é a maioria da população.
Quando ele dá uma injeção de ânimo, geralmente ele gosta de utilizar linhas de crédito para imóveis, por exemplo. Por 2 motivos. Seja usado ou novo, mas geralmente ele dá muita opção para os novos, mas isso acaba derramando, transbordando para os imóveis usados, por exemplo. Por quê? Se as pessoas pobres têm linha de crédito facilitada, elas compram imóveis. Se elas compram imóveis, construtoras constroem mais imóveis. Se elas constroem mais imóveis, gera emprego e gira uma cadeia de economia. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não farei juízo de valor sobre isso aqui agora. Meu vídeo não é um tema econômico, mas a ideia é que você, geralmente, numa situação ruim, da qual parece se estar desenhando para 2025, a gente tem uma facilidade. Segunda coisa útil. Os imóveis financiados da Caixa estão voltando. Você não sabia? Vem comigo aqui ver. Esse aqui é o nosso site, app.arremata.ai, ou conhecido como Arremata.ai. Eu fiz aqui uma pesquisa somente de imóveis de venda direta e de venda online, que aceitam financiamento. Neste momento na Caixa a gente está com 5.441 imóveis. Cara, isso é coisa pra caramba. Sabe qual que é a vantagem da Caixa? Que você paga 5% de entrada. Sabe qual que é a vantagem disso? Se você pegar, por exemplo, imóveis aqui, eu peguei, nossa, os imóveis de 2 milhões. Mas se a gente pegar aqui, ó, os imóveis a preço crescente, eu tenho imóvel de 11 mil reais. Ah, Edu, mas isso aí é muito bateção, né? Beleza, vamos para os mais caros, tem 50 mil. Ah, eu tenho de 100 mil, eu tenho de 80 mil. Você tem muitos imóveis disponíveis. Financiado, cara, você vai pagar 5%. Pensa você pegar um imóvel desse aqui em Planaltina. Planaltina é uma cidade boa, tá? Para quem mora ali perto do Distrito Federal. Você pegar um imóvel desse de 60 mil reais, vamos só arredondar, 5%, daria 3 mil reais de entrada no financiamento. Você gastaria uns 4 de documentação. Você gastou 7 ao tudo. Você descapitaliza muito pouco. É uma estrondosa vantagem. Estrondosa vantagem. Então, mas tem financiamento para imóvel mais caro? Sim. Só que daí você vai ter que vender este imóvel e numa situação de crise ninguém ou poucas pessoas comprarão um imóvel de alto padrão ou um imóvel de médio padrão. Você terá dificuldade. Pensa que a classe mais apertada já é a classe média. Imagina uma situação de crise, ninguém vai comprar nada. Mas os pobres provavelmente terão um incentivo. E é aí que está jogado. Esse é o padrão de imóvel que eu indico você. Mais especificamente, eu gosto muito daqueles padrões de apartamento MRV. Você pode comprar eles no leilão. Eles vão custar até uns 100 mil reais. Eles valem uns 180 a 200 mil. Você compra esse imóvel, você simplesmente passa uma pintura nele e vende. Mas, Edward, eu não sei comprar imóvel de leilão. Você está me falando para comprar um imóvel desse, eu não sei comprar, cara. No link aqui na descrição, ele tem a jornada do arrematante. São 3 horas que você precisa para aprender a arrematar um imóvel desse com qualidade, um imóvel decente que você vai vender e vai fazer lucro. Uns 30 mil de lucro você faz por imóvel. Pensa só, você pagar 5% de entrada, 5 mil reais, o imóvel você arrematou por 100. Você paga documento, mais 5 mil reais. Velho, você pagou 10 mil reais. Vai vender esse imóvel, vai tirar todos os custos e vai lucrar 30 mil. Lucrou de 30 mil no bolso. Você pega o que você colocou, os seus 10 mil, e bota mais 30 no bolso. É uma oportunidade única. O link está na descrição da jornada. Mas esse padrão de imóvel é o que você deveria estar atento no leilão. E aí eu tenho uma dica para você, uma dica extra. Não. Ou evite, não vou dizer não, mas evite comprar esses imóveis em grandes centros, em grandes capitais. Por quê? Porque todo mundo está olhando lá. Leilão é a arte de você olhar para onde não é todo mundo que está olhando. Então, sempre que você pensar em leilão, grandes cidades, todo mundo quer. Agora, sabe algum lugar que as pessoas não querem? Pequenas cidades. Em toda grande cidade, principalmente na região sudeste do país, toda grande cidade, ela é circundada por cidades menores, em que as pessoas de fato moram lá. Por exemplo, eu estou morando aqui em Alphaville, beleza? Estou aqui no escritório em Alphaville. A maioria das pessoas que trabalham aqui não moram aqui.
Elas moram em Cotia, elas moram em Cajamar, cidades próximas, moram em Osasco. Muitas pessoas que trabalham em São Paulo não moram em São Paulo, moram em cidades próximas. Campinas, a mesma coisa, cidades próximas. Se você encontra esses imóveis, você paga mais barato com menos concorrência. E esse é o jogo. Cara, você tem a oportunidade em 2025 de fazer isso. Comprar um imóvel que é simples, é um apartamento, é seguro, é fácil de desocupar, é fácil de fazer manutenção, é financiado com 5% de entrada, você vai vender, independente da situação de crise, porque tem uma forte chance de subsídio, e você vai lucrar. Enquanto vai ter um monte de gente chorando, você vai estar vendendo os lenços. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, cara. Se você discorda ou tem alguma opinião, cara, comenta aqui embaixo. Eu quero muito entender o que você quer falar. Fechado? Fiquem com Deus. Aquele abraço.